Fala galera desse canal maravilhoso, você que está chegando aqui agora também, seja muito bem-vindo a esse canal que é cheio de flow e overflow. Eu sou o Eric Souza e eu participo do Ministério de Louvor da minha igreja desde que eu me entendo por gente. E há quase 5 anos eu tenho a honra e a responsabilidade de liderar esse ministério na minha igreja local. Então, aqui estamos. Sem enrolação, hoje eu queria falar sobre o tema fluir no Espírito. Fluir em adoração, fluir em louvor ou no momento do louvor. Então vamos falar sobre isso, tá? 3 dicas práticas para a gente fluir, conseguir fluir no louvor. Primeira dica, seja cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito, ele aponta para Cristo e Cristo é a própria palavra, né? João 1:1 vai dizer isso. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se nós queremos fluir em adoração, fluir no Espírito, nós precisamos estar cheios da palavra. Porque quando o Espírito falar conosco, ele vai nos apontar a palavra de Deus. E se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir fluir no Espírito. É a mesma coisa de quando a gente está conversando com um amigo nosso numa outra língua. Se a gente não falar a mesma língua que ele, se ele estiver falando japonês e nós estivermos falando alemão, a gente não vai conseguir se comunicar. Então você precisa falar a linguagem do Espírito. E a linguagem do Espírito é a palavra de Deus. Segunda dica. Você precisa buscar ou aprender a buscar o Espírito. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, logo no primeiro versículo, Paulo traz essa realidade para nós. Ele diz que nós precisamos buscar diligentemente, numa outra tradução diz buscar com zelo os dons espirituais. Então existe uma lista de dons, depois você pode ler esse capítulo inteiro de 1 Coríntios 14, ele vai te ensinar muito sobre os dons espirituais, então você precisa buscar esses dons. O que são esses dons? São ferramentas do Espírito para que a gente possa fluir no Espírito. Então tem dons de fala, como línguas estranhas, como interpretação, como profecia, como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Tem outros tipos de dons também, então é muito importante que você busque com zelo esses dons espirituais, porque na hora de fluir, essas são as ferramentas, essas são as formas como o Espírito vai se manifestar, tá bom? Não é sobre a gente ser um vidente, não é sobre a gente ficar prevendo o futuro o tempo todo, mas sim buscar aquilo que o Espírito Santo já está fazendo e aquilo que ele quer fazer naquele ambiente de adoração e de louvor. Então a gente precisa buscar esses dons. Outra coisa muito importante é a gente estar sensível ao Espírito Santo. Junto com buscar, a gente precisa estar sensível. Se a gente está buscando, a gente precisa estar sensível para ouvir, para ver, para sentir aquilo que ele está fazendo já ali no ambiente. Às vezes a gente está tão preocupado em manifestar de uma forma específica, né, ali o fluir do Espírito, que a gente não tem a sensibilidade, não tem o respeito por aquilo que ele já está construindo. O que eu gosto de sempre lembrar é que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, a gente vai se relacionar com uma pessoa. Então ele está ali na sala, ele está ali no encontro, ele está ali naquele ambiente onde a igreja está reunida. Você precisa estar sensível para entender o que ele está falando, o que ele está construindo, o que ele está trabalhando ali para a gente cooperar na edificação da igreja e não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Se você não é batizado no Espírito Santo, eu quero te trazer uma palavra de incentivo. Né? A palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais e o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele vive uma vida carnal. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. É uma promessa, é um presente para todos nós. Todos que receberam Jesus, que foram batizados nas águas, recebem o poder do Espírito Santo. Então você tem esse direito, é um presente que Deus te deu. Então você precisa ser batizado, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se não me engano, é João Batista que diz que ele batizava com água, mas viria outro depois dele que batizaria com Espírito Santo e poder. Uma outra versão fala Espírito Santo e fogo. Então nós precisamos desse poder para conseguir fluir, para conseguir um novo patamar, uma nova dimensão de fé, de manifestação das coisas de Deus.
E a última dica é cuidado com os modismos, né? Hoje em dia é muito comum nós vemos diversos vídeos na internet aí mostrando, né, manifestações, às vezes do Espírito, às vezes não, mas cuidado com os modismos, né? O Espírito Santo é uma pessoa, como eu já falei, então a gente precisa se relacionar com essa pessoa, que é o Espírito Santo. E não tem uma maneira, um passo a passo que sempre vai funcionar do mesmo jeito. É igual você com o seu amigo ou com a sua amiga. Quando vocês vão conversar, não é sempre o mesmo roteiro que vocês vão usar na conversa. Cada dia vai ter um assunto novo. Então, a mesma coisa com o Espírito Santo. A gente precisa ter um relacionamento íntimo com ele e deixar os modismos de lado, né? Ele não se manifesta só de uma forma. Ele não faz sempre do mesmo jeito, não é sempre com choro, não é sempre com pulo, não é sempre com grito, não é sempre de uma forma, às vezes até muito extravagante, às vezes é no silêncio, às vezes é na contemplação da palavra, na contemplação da pessoa de Cristo. Ele nos leva também para esse ambiente de ficar quietinho, de entender o ambiente, de ouvir a voz de Deus bem quietinho. O Espírito Santo não é só essa euforia, essa alegria. Então, toma muito cuidado com os modismos. Isso atrapalha muitas vezes a gente no fluir, porque a gente fica procurando essa manifestação extravagante, essa manifestação que vai chamar a atenção, e às vezes o Espírito Santo quer se manifestar de uma forma mais tranquila. E também é o Espírito Santo, e muito importante. Esse é o vídeo de hoje. Quero incentivar você que gosta desse tema, que se interessou por esse tema. Comenta aqui as suas dúvidas ou alguma pergunta que você tenha ou algum ponto que você quer adicionar aí no que eu falei. Vamos trocar essa figurinha, gosto muito disso. Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, por favor. Envia para todo mundo que você conhece, compartilha com o seu ministério de louvor, compartilha com seus amigos, com a sua família, tá bom? E também se inscreve no canal. Você que não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreve. Isso vai nos dar cada vez mais condições de trazer conteúdo de qualidade para vocês. Queremos não só valorizar essa comunidade, mas também crescer ela aqui no YouTube. É isso, Deus te abençoe e tamo junto.